Bem-vindos a mais um Desporto às 9. Hoje temos connosco o professor Mário Oliveira, o coordenador do Clube de Xadrez da Associação Académica Didaxis. Nos vai falar um pouco sobre esta modalidade. Olá, professor, bem-vindo. Professor, começo mesmo pelo início. Como é que nasceu esta ideia de criar um clube escolar, primeiro, e depois levar este clube para a competição nacional e tão bem que se tem saído? Nós começámos em 2003, 2004, numa escola, como disse, na Didaxis Balsão Cosme, em Vila Nova Famalicão, e realmente desde cedo eu percebi que havia essa vontade da comunidade educativa, nomeadamente dos alunos, de desenvolver uma atividade extracurricular para além das que estavam estabelecidas na escola. Claro, contando com o apoio na altura da direção pedagógica da Didaxis Balsão Cosme, também com o apoio de alguns pais. Começámos logo desde cedo de uma forma, vamos dizer assim, ímpar, única, porque desde cedo abraçámos todos num coletivo com a realização logo de um torneio do Natal, e a grande adesão que teve fez com que ciclicamente, ou seja, não só pela atividade semanal que tínhamos dentro da escola, mas fora da escola, naquele sentido de aos fins de semana os pais também vinham à escola, e isso foi, digamos que, o nosso maior trunfo nesse primeiro ano, que é agarrarmos não só os alunos que começaram a praticar o xadrez escolar, mas também os pais, e nós sabemos que, pronto, nestas atividades para extracurriculares, para nós levarmos de vencida a comunidade, é importante os pais darem esse apoio. E começámos então internamente com provas, e depois, no ano seguinte, é que abraçámos o desporto escolar e começámos a disputar provas de desporto escolar com algum sucesso, e ciclicamente, repetindo esse processo de ter um projeto de desporto escolar, conseguimos mesmo ter um campeão nacional escolar, que foi algo, passado 3, 4 anos de implementação do projeto, foi algo que deu ainda uma maior chama ao projeto, isto é, há um aluno que é campeão, outros alunos também querem ser campeões. Exatamente. E essa dinâmica de conquista, de vitória, mas sempre com a força do coletivo no denominador comum, ou seja, a direção da escola, os pais e os alunos. Isso foi sempre muito importante para que nós conseguíssemos dar passos seguros. E sendo professor de matemática, já era um sonho que tinha quando chegasse a atividade profissional e se instalasse, vou criar um clube de xadrez? Eu jogo xadrez desde os 11 anos de idade, xadrez federado, desde os 11 anos de idade. E, portanto, o bichinho de xadrez já estava dentro de mim. É claro que se optasse por uma profissão que não fosse na área educativa, seria mais difícil implementar um projeto da forma como ele foi implementado. Pronto, sendo professor de matemática, tive a possibilidade de abrir um projeto de desporto escolar numa escola. Mas nunca ambicionei que realmente, tendo esse sonho, mas nunca consegui prever que realmente o clube, em meio escolar, conseguisse abrir as portas da escola e afirmar-se como um clube de xadrez federado, com os resultados que estão à vista nas 2 últimas décadas. Sim, era por aí que eu ia, que já são uma referência nacional. Sim. E regional, então ainda muito mais. E também já têm participado em torneios internacionais, e este continua a ser o objetivo: expandir, levar o xadrez a todo lado, e o xadrez português. Acima de tudo, expandir, sim, mas consolidar, ou seja, dar, como eu disse há pouco, dar passos seguros. Ou seja, nós numa primeira fase, nos primeiros 5 anos, apostámos muito no xadrez escolar, ou seja, a formação dentro de portas e também em escolas limítrofes, nomeadamente do primeiro ciclo, onde nós íamos realmente formar jovens valores xadrezistas para que depois, quando eles chegassem à Didaxis Balsão Cosme, já soubessem, por exemplo, o movimento das peças, portanto, o jogo de xadrez simplificado, mas realmente os resultados foram de tal forma positivos e ambiciosos que começámos a abrir a escola para outros elementos.
Portanto, o nosso projeto abriu-se para as portas da escola e começámos a ter a participação também de atletas que vinham ter aulas de xadrez à Didax Balsão Cosme, apoiados por atletas do nosso clube ou por formadores que nós na altura também escolhíamos, de acordo com a visão que tínhamos para o projeto de xadrez escolar versus o projeto de xadrez federado, e realmente esse acolhimento de atletas dos concelhos limítrofes como Barcelos, Braga, Guimarães, fez com que o nosso clube ainda se afirmasse e sedimentasse fora de portas, isto é, para além de um projeto muito bem organizado, desta parte, do ponto de vista escolar, do ponto de vista federado, era preciso mais, e realmente a comunidade, atletas, pais, volto a frisar, e a direção do clube fez com que nós conseguíssemos dar passos seguros, ou seja, apostando sempre nos valores do xadrez local e nunca pensando noutros voos, porque eu acho que é muito importante, nomeadamente nestas modalidades, como é o xadrez, que é uma modalidade amadora, é muito importante nós apostarmos na prata da casa. Portanto, é a visão que nós temos para que realmente o clube dê passos seguros e firmes, que foi o que veio a acontecer de ano após ano. E sendo o xadrez um jogo de raciocínio e de lógica, também ajuda bastante no desenvolvimento dos jovens. E vocês já têm jovens sub-8, sub-10? Sim, o nosso clube, quando começou na Didax Balsão Cosme, digamos que a nossa área de ação era alunos dos 10 anos aos 18 anos. Depois, numa fase posterior, nós realmente depois também abraçámos também o projeto do xadrez escolar na Didax de Ribadave. Até que começámos depois a formar já jovens atletas em Guimarães, ou seja, aqui no Colégio do Ave. E aí no Colégio do Ave, de há 6 anos, 6, 7 épocas, tivemos a formação de alunos desde os 6 anos até aos 18 anos, porque o Colégio do Ave também tem ensino secundário e, portanto, alargamos o nosso leque. Isso parece que não deu ainda mais uma solidez e uma maior ambição ao nosso clube, ou seja, nós neste momento podemos dizer que temos várias gerações de xadrezistas a participar num mesmo torneio, como aconteceu agora no último fim de semana. Tivemos uma equipa de meninos, de atletas de 8, 10 anos, tivemos uma equipa de atletas de 16, 20 anos e depois ainda tivemos a nossa equipa sénior, que também participou numa outra competição, mas no mesmo local, no mesmo sítio, e isso também é algo que nos deixa muito orgulhosos e conseguimos ver o futuro de uma forma mais risonha, sem pensar nos resultados, realmente eles têm vindo a acontecer, mas a pensar fundamentalmente na formação, porque acho que isso é que depois vai agregar a um patamar de sucesso. Sem a formação estar feita, pensar no sucesso é deixar escadas vazias. E nunca foi o nosso projeto, nunca visou isso, visou sempre dar passos sustentados. E também ajuda na formação de pessoal e do indivíduo que está a jogar o xadrez, também esta interação com outras gerações. Não é? Eu peço desculpa que eu não respondi diretamente à sua pergunta, queria fazer aqui uma breve história sobre o clube, mas voltando à pergunta, realmente quando nós em 2003, 2004 pensámos em criar o projeto de desporto escolar na Didaxis, era realmente com esse objetivo maior, que é os alunos realmente aumentarem a sua criatividade, a sua imaginação, uma maior empatia com o jogo, portanto, com o jogo de tabuleiro, para depois na tomada de decisões realmente houvesse um desenvolvimento gradual e crescente. E isso realmente aconteceu. Os alunos que enverdaram pelo xadrez escolar desenvolveram melhor as suas capacidades e aptidões cognitivas, o que se refletiu num maior rendimento escolar. E isso também nos deixou muito satisfeitos e é preciso ver que quando foi criado o projeto de xadrez escolar, foi em 2003, 2004, como eu disse, a União Europeia em 2012, no dia 15 de março, estabeleceu uma declaração sobre o xadrez nas escolas. Ora bem, quando essa intenção da União Europeia surge, nós já temos o nosso projeto solidificado e isso realmente deu-nos ainda uma força maior. Porquê? Porque mesmo os municípios, nomeadamente o município do Novo Famalicão, mas municípios limítrofes, começaram também a encarar o xadrez como uma ferramenta escolar.
e realmente nós com o nosso projeto já em andamento conseguimos também ganhar um ânimo maior e um apoio maior para desenvolver outro tipo de iniciativas a partir desse ano, a partir de 2012. Entrando agora um pouco mais na competição, ainda há poucos meses a Inês Silva, e queríamos que nos explicasse Sim. esta parte da competição, da parte mais desportiva. Sim. Que ainda há poucos meses a Inês Silva alcançou o título de mestre FIDE feminina. Pronto, isso... Que graus é que existem no xadrez? Sim. E como é que se chega? Foi num torneio na Índia, penso, nas Olimpíadas? São os Jogos Olímpicos de Xadrez, que são denominados os campeonatos do mundo por equipas, vamos dizer assim, por seleções. E chamam-se as Olimpíadas de Xadrez, que têm a vertente absoluta e a vertente feminina. O que a Inês Silva recentemente ganhou foi o título de mestre FIDE feminina. Para ter uma ideia do impacto que isto tem na modalidade, só há 9 atletas que são mestres FIDE femininas e dessas 9, só 4 ou 5 atletas estão no ativo. Portanto, em Portugal foi realmente uma enorme conquista. Os títulos de xadrez começam a nível nacional pelo título de mestre nacional. É um título que não é categorizado pela Federação Internacional de Xadrez, daí ser o título de mestre nacional. Portanto, é o primeiro título, ou seja, quando um jogador consegue atingir um ranking que está qualificado nos 2.200 pontos dela, portanto é um atleta de, vamos dizer assim, de primeira categoria e consegue esse título e consegue conservar esse rating durante alguns meses nas listas que saem mensais de rating. Depois existe o ranking 2.300 e esse ranking só fica ao alcance dos mestres FIDE. Portanto, quando um atleta alcança esse ranking, temos o título mestre FIDE, que, por exemplo, no Distrito de Braga, temos 2 atletas com esse título. Portanto, o Luís Silva, que é atleta do nosso clube, e agora, recentemente, um atleta do Vitória Sport Clube, que é o Pedro Gil Silva, também tem esse título, portanto, é um jovem muito promissor. Depois, a seguir, temos o título de mestre internacional, que, por exemplo, só para ter uma ideia, no Distrito de Braga ainda não foi alcançado. O mestre FIDE Luís Silva já esteve muito perto e está muito perto porque ele já tem as normas necessárias para ser mestre internacional, isto é, para ser mestre internacional não chega só o ranking. É importante também ter normas, ou seja, de acordo com as performances em torneios, tem que se ter, vamos dizer, 3 excelentes performances, que são as 3 normas necessárias para ser mestre internacional. Portanto, é um trabalho mais árduo. E depois, finalmente, o topo da pirâmide, que é a elite do xadrez mundial, que são os grandes mestres. E para ser grande mestre, para ter uma ideia, em Portugal, no ativo, nós temos 3 grandes mestres no ativo, mas existem só 4 grandes mestres em Portugal. Portanto, ser grande mestre é realmente muito difícil, complicado. Isto face à realidade que estamos a viver em Portugal, porque é uma realidade que vive muito do amadorismo. E realmente, havendo uma nova visão, uma nova aposta e sobre a modalidade do xadrez, estou certo que realmente vamos ter mais grandes mestres, mais mestres internacionais, mais mestres FIDE. Portanto, não por causa do trabalho interno que a Federação Portuguesa de Xadrez está a fazer, que é excelente, porque, como estávamos a falar há pouco, nós neste momento em Portugal temos mais de 100 clubes federados, temos mais de 4.000 atletas federados e isso já sabemos que quanto mais oferta massiva houver, mais qualidade também poderá trazer para o jogo de xadrez, para a modalidade do xadrez. E o impacto na região? Já falou um pouco que o clube agregou basicamente várias escolas aqui na região. E o impacto que este desporto pode ter na região, e também ainda agora falou nisso e falámos há pouco em off, que é uma modalidade com pouca visibilidade e pouca divulgação no país. O que é que acha que pode ser feito? Você falou que cresceu até Sim. com a pandemia, não é? O que é que pode ser mais trabalhado ou melhor feito? Torneios maiores, Pois. Mas também a comunicação social é que tem que se interessar, não é? Eu acho que aqui é nós procurarmos, vamos dizer assim, com as forças vetoriais que temos à nossa volta, é tentar otimizá-las ao máximo. Pronto, estávamos a falar há pouco família, direção de clube, atletas. Pronto, essas 3 forças vetoriais conjugadas num só formam um clube mais solidificado. Se todos os clubes trabalharem sobre essa forma, ou seja, formando dentro
para termos cada vez melhores jogadores, e quando digo melhores jogadores, não é só jogadores de tabuleiro, portanto é importante formar o atleta desde os seus princípios elementares, que é, estávamos a falar há pouco das vantagens do xadrez. Portanto, o xadrez, o aluno, o atleta, aprende a saber estar para depois saber ser, isto é, tem que aceitar a derrota, como tem que aceitar o empate e como tem que aceitar a vitória. Pronto, e isto é importante falarmos, porque num jogo de xadrez, quando acaba um jogo, os dois jogadores têm que se cumprimentar. É uma regra básica. Eu posso ficar... O empate é proposto, não é? É proposto, ou até às vezes pode haver um consenso, ou até às vezes até pode ser o árbitro que tem que intervir, pronto, mas no fim tem que haver um aperto de mão. Portanto, esta cordialidade, esta ética desportiva, que às vezes tanto falta em várias modalidades, nós trabalhamos isto desde cedo. No fim de um jogo, as peças têm que ser arrumadas. Portanto, o jogo acaba, os dois jogadores, cada um arruma as suas peças. E pronto, são alguns princípios éticos que nós trabalhamos logo desde cedo, e todos os clubes a trabalharem assim, e isso também é uma apanagem do crescimento da modalidade. Como, neste momento, existem 41 clubes formadores dos 100, ou mais de 100 que existem em Portugal, 41 são clubes formadores. Portanto, são clubes que estão capazes, têm dentro das suas equipas a possibilidade de dar aulas de xadrez, de formar jovens atletas. Isto contribui para que haja um crescimento e uma sedimentação do xadrez que nós queremos, do ponto de vista do crescimento do xadrez federado e da sua qualidade. E depois, aquilo que falámos há pouco, o apoio também das forças vivas de cada núcleo com que nos rodeamos. Pode ser uma empresa, pode ser um município, pode ser uma comunidade mais proativa. Há muitas formas para que realmente os projetos consigam vingar. O nosso projeto só conseguiu abrir as portas para fora da escola porque realmente na altura o município de Famalicão apostou no projeto, acreditou no projeto, teve a visão que realmente que nós também tínhamos, ou seja, e isso consagrou-se depois na realização de um torneio que já vai na 9ª edição, que é o Torneio Internacional de Sá de Famalicão, que serve para quê? Trazer os melhores atletas do país e algumas referências internacionais, e os nossos atletas, ou atletas do Distrito de Braga, ou distritos limítrofes, conseguissem também aproveitar essa mais-valia e desenvolverem o seu xadrez do ponto de vista técnico. Portanto, e agora, multiplicando isso pelo país, ou seja, a Federação Portuguesa de Xadrez criou também nessa altura, mais ou menos há 10 anos, o Portugal Chess Tour, em que temos torneios de xadrez internacional a realizarem-se pelo país. Agora, são muitos? São os suficientes? Claro que não. Eu acho que era importante multiplicar esses eventos. E eu estou certo que com essa, vamos dizer assim, essa maior competitividade dos nossos melhores atletas com atletas que são referências do xadrez internacional, o nosso nível vai aumentando de dia para dia. Portanto, o que era importante era, depois também disto tudo, e havendo também maior apoio, maior valor no prize money, uma visão não só de 1 ou 2 ou 3 municípios, uma visão coletiva, faça realmente que o xadrez seja visto de outra maneira. E para finalizar, professor, faço-lhe uma pergunta um bocadinho mais pessoal. Como é que o professor Mário Oliveira, ao ver este sucesso todo do clube que criou, se sente? Pronto, eu sinto-me orgulhoso do ponto de vista coletivo, porque nada disto aconteceu se a visão na altura que eu tinha para o projeto em 2003, 2004 não fosse, vamos dizer assim, apreciada do ponto de vista coletivo, porque nada disto acontece por causa de uma pessoa, mas sim por várias e neste momento pessoas que até já não estão presentes no clube. E eu só tenho que estar muito grato a quem está hoje no clube, a quem esteve no clube, e estou certo a quem vai abraçar também este projeto para que realmente nós consigamos dar os passos, como disse há pouco, cada vez mais acertados para estarmos a trilhar a estrada do sucesso. Muito obrigado, professor. Foi um prazer. Foi mais um Jornal às 9. Foi mais um Desporto às 9 e já sabe, para nos seguir nas nossas redes sociais e também no site atleta.pt.